Boa noite. Nós iremos começar uma live hoje aqui pela Mente Vitale, muito especial com a doutora Cíntia. Eu vou aguardar um pouquinho as pessoas estarem chegando e vou convidar a doutora Cíntia para estar aqui com a gente já já. Boa noite, gente. Só um minutinho, nós vamos aguardar. Já já eu vou chamar a doutora Cíntia, que vai estar nos dando o privilégio de ouvi-la falar um pouco da experiência que ela teve no congresso, que ela esteve presente, né? E também falando hoje sobre a importância das abordagens não farmacológicas no tratamento da psiquiatria. Nós vamos aguardar alguns minutinhos e já convidamos ela. Vou pedindo para vocês também compartilhar a nossa live para que mais pessoas possam estar presentes, estar aqui com a gente, aproveitando aí desse conteúdo com a Cíntia, tá bom? Eu já enviei solicitação para a Cíntia. Alá. Olá, Boa noite, Cíntia. boa noite. É um prazer, assim, muito grande receber você aqui na nossa live para falar um pouquinho, né, sobre a importância das abordagens não farmacológicas no tratamento, né, na psiquiatria. E o pessoal conhecer um pouquinho, né, também, um pouquinho de você, a gente poder trazer informações, né, para todo mundo, para que possam estar tendo um conhecimento maior, né, sobre saúde mental, né. Eu ia falar para a gente aguardar mais uns minutinhos, Cíntia, até para eu te apresentar, né. Lógico, com certeza. Fica O pessoal tranquilo. está começando a chegar agora, e aí a gente eu já faço a sua apresentação. E tá tudo bem? Tá tudo bem, graças a Deus. Olha o celular caindo aqui, gente. É, até tô me adaptando à nova tecnologia, né? Estamos aqui nas lives e Todos nós, né, Cintia? Eu falo que eu também. Eu comento, sempre brinco aqui com as meninas que eu sou uma analfabeta digital, entendeu? Então, é, para mim tudo isso é novidade. A live é novidade, como preparar, né? Como fazer isso daí. Então, tudo acaba sendo novidade. E até mesmo o projeto, né, da Mente Vitale, que na verdade também foi uma novidade para todos nós, né? Aquilo que a gente comentou, né, no momento em que a gente fez o lançamento da plataforma, do quanto nós não imaginaríamos, né? Em nenhum momento pensamos na possibilidade desse atendimento dessa forma, né? Desse atendimento online. E a Flávia, inclusive, foi também a um congresso em Gramado, no Brain, e lá foi falado a respeito, né, de que já está sendo feitas pesquisas que estão mostrando que não tem diferenças, né, no resultado das terapêuticas aplicadas presencialmente ou online. Então, acho que assim, é o futuro, é tecnologia, né? É a inovação também entrando na área da saúde mental. com certeza. E conectando, né? Porque no Brasil a gente tem diferença geográfica muito grande da disponibilidade de profissionais de saúde mental, né? Tanto Uhum. psicólogos, né? Então,
a gente precisa aumentar essa acessibilidade desse pessoal. Eu acho que o projeto de vocês, que eu estou participando, né? Fui honrada em estar convidada. Acho que vai muito nessa direção. Uhum. Não, e para a gente também é uma honra ter você fazendo parte, acreditando nesse projeto, né, nos apoiando, sendo parceira aí da Mente Vitale, né? É muito bom, sim. Vamos começando, né? Acho que já deu aí 5 minutinhos. Eu queria apresentar para vocês a doutora Cíntia Lopes Dias. A doutora Cíntia, ela faz parte, né? Ela é uma das médicas parceiras da Mente Vitale, que nos deu a honra hoje, né? O presente de ouvi-la, a contar um pouquinho sobre o congresso que você foi, né, Cíntia? Você foi no Congresso Americano de Psiquiatria em Orleans, na Louisiana, né, nos Estados Unidos. E eu acredito que, sem dúvida, esses momentos é um momento de investimento, né, na atualização da nossa profissão. E eu queria que a gente começasse falando um pouquinho desse congresso. Como é que foi para você estar lá? O que você traz assim para a gente de algumas novidades que você possa ter assistido, né, nas palestras? Olha, Dani, primeiro eu agradeço o convite para participar da live, trazer esse conteúdo, né? Agradeço participar do grupo da Mente Vitale. E eu gosto muito de me atualizar, assim, gosto, lógico, dentro das limitações do dia a dia e de tudo. E eu nunca tinha ido no Congresso Americano, eu tinha ido em outros congressos, mas é a primeira vez que eu fui no Congresso Americano. E eu achei um congresso bastante completo, assim, sabe? No sentido de trazer. O tema do congresso nesse ano foi aspectos sociais, da psiquiatria social, de acessibilidade. Então, muitas palestras foram focadas em aspectos de discriminação racial, populações mais vulneráveis, que eu acho que os Estados Unidos, hoje em dia, já enfrentam isso, principalmente nos estados do Sul, não só nos do Sul, mas principalmente nos estados do Sul, que tem muitos imigrantes, né? E essa questão de acesso ao tratamento, a financiamento de saúde. Então, foi um congresso bem, bem legal nesse ponto de vista. Existem diferenças, sim, no tratamento dessas pessoas, não étnico-raciais, mas diferenças de diagnóstico, de evolução, né? Justamente por esses fatores sociais. É incrível. Então, teve algumas palestras nesse sentido, né? E o congresso também trouxe muitas palestras técnicas, assim, sabe? Como, por exemplo, a Bola da Vez, né? Que está aí nos Estados Unidos já há alguns anos, mas atualmente aqui no Brasil foi lançado do ano passado para esse, a cetamina intranasal para um tratamento, né? De depressão resistente ao tratamento, com ou sem ideação suicida. Então, teve bastante palestra da cetamina falando sobre de resultados, efeitos colaterais, né? E nós tivemos também bastante palestras, que é o tema que a gente escolheu para falar de hoje também, sobre aliança terapêutica, adesão ao tratamento. A gente teve palestras sobre atividades físicas, alimentação, alterações de sono, e a associação disso com o tratamento e as doenças mentais, né? Então, foi muito importante, achei um congresso bem legal, bem completo. Legal. Cíntia, só para assim, quem não tem conhecimento, né, às vezes não sabe o que que é essa abordagem nova, né, esse medicamento, na verdade, que no Brasil está chegando agora, mas só a título mesmo, eu sei que é muito complexo, como a gente já conversou, mas a título dos profissionais da psicologia e talvez da psiquiatria, ou até mesmo pessoas que estão nos ouvindo, né, que são seguidores da Mente Vitale. O que que é esse tratamento, esse novo medicamento, né, que é a cetamina? Assim, só rapidamente, como qual que foi a função, por que foi desenvolvido assim? Sim, a cetamina, ela já é um medicamento que existe há muitos anos. Ela só existia da maneira injetável, então são ampolas restrito ao uso hospitalar ou em clínicas especializadas, e ela era um anestésico, tá? Uhum. Ela está enquadrada dentro de indicações
hipnóticas, psicodélicas, né? E a gente sabe que a cetamina hoje, sabe-se muito que a cetamina tem uma ação em serotonina e em vias glutamatérgicas, principalmente, né? O glutamato é um neurotransmissor, é uma substância que ajuda na transmissão de informações de um neurônio para outro. E os neurônios que fazem neurotransmissão de glutamato são neurônios excitatórios, então excitam as outras sinapses do cérebro, né? As outras conexões até de outras substâncias, de outros neurotransmissores. Então, a cetamina, ela veio sendo pesquisada há algum tempo como tratamento para sintomas depressivos, e hoje a gente tem aprovado ela no Brasil com o uso de bula, né, que é o uso on-label, né, que a gente chama, que é o uso dela na apresentação intranasal somente, a injetável. Embora tenham serviços que façam aplicação e tenham efetividade comprovada das maneiras injetáveis, seja subcutânea ou endovenosa, mas o que está em bula é a intranasal, aprovada pela Anvisa e pela FDA, né? Que é lá dos Estados Unidos, e ela é aplicada para depressão resistente ao tratamento, né? Classificação muito breve, e a gente pode até falar um pouquinho mais de resistência ao tratamento, né? O tratamento é um episódio depressivo, não é uma depressão crônica, nada, que aí pode ser outro diagnóstico, mas é um episódio depressivo onde se foi tentado dois antipsicóticos, dois antidepressivos em doses otimizadas por um período de 4 a 6 semanas, né? E você não teve uma resposta suficiente, né? Estratégias, quando você acontece isso, é você tentar potencializar antidepressivos com outras coisas. A gente a cetamina entra como um desses potencializadores, com um grau de resposta, assim, estatisticamente falando, bem interessante, assim, muito mais das opções, tá? No entanto, e também, né, para depressões que não precisam ser resistentes ao tratamento, mas depressões com ideação suicida, um alto risco de suicídio, também é provada que reduz o risco de suicídio, tá? Na pessoas. Então, só para ideação suicida dentro do episódio depressivo, não dentro de outros transtornos, né? Então, é bem importante enfatizar isso, porque é um mecanismo de ação novo para depressão. Há anos a gente vinha só criando novos antidepressivos, usando as mesmas vias que a gente já tinha de tratamento. A gente está usando uma via nova, né? É um tratamento muito promissor, com respostas, assim, bem interessantes, né? O perfil de resposta é de praticamente quase 80%, comparado com o antidepressivo e monoterapia, que é de 50%, né? O perfil de remissão chega ali, tá entre 50% a 60%. O que é remissão? É melhora completa, não melhora na resposta, né? E comparado com antidepressivos, que é em 30 e poucos por cento ali. Então, é uma taxa bem interessante de potencialização de resposta, tá? Mas a gente também não dá para olhar isso como algo milagroso, como um de resolução de todos os nossos problemas, porque ela tem específicas, a gente não pode usar em transtorno bipolar, embora existam pesquisas em andamento, principalmente nos Estados Unidos. Tivemos palestras da depressão bipolar, mas ainda não tem aprovação das agências reguladoras, né? E a gente não pode usar de maneira nenhuma em transtornos que envolvem sintomas psicóticos, tá? Então, a gente precisa olhar dessa maneira para ela. Tá, mas é legal, eu acho que só a gente ter um pouco de conhecimento dessas inovações, né, que o mercado está oferecendo, e a gente sabe que cada caso é um caso, e a melhor pessoa para estar avaliando isso e vendo se de repente vale a pena esse tipo de tratamento é o médico psiquiatra e analisando cada indivíduo, né, Cíntia? Bom, então vamos lá, né? Nós pensamos nessa temática, né, levando em consideração, né, essas novidades, e aí pensamos nas abordagens não farmacológicas, né? A gente estava falando agora de algo que é farmacológico, mas que é uma inovação, né? Assim também como o exame farmacogenético, que a gente sabe também que é uma inovação, que é para, às vezes,
como que fala, também ser uma carta que o psiquiatra tem na mão quando ele também está diante de pacientes que ele já, né, interagiu com um monte de medicamentos e não obteve sucesso. Mas agora a gente vai falar das abordagens não farmacológicas, né, no tratamento da psiquiatria. E eu queria que você falasse um pouco o que seriam essas condutas não farmacológicas. Quando a gente coloca assim, não farmacológico, parece que, sei lá, vai fazer um pirlim-pim-pim, vai sumir ali, né? Uma coisa até meio holística, né? Não, não é isso. É, quando a gente recebe em consulta médica psiquiátrica um paciente, a gente está ali colhendo informações para tentar delinear hipóteses diagnósticas e montar um plano de tratamento individualizado para aquela história pessoal, aquela história de evolução de sintomas e para aquele quadro de sintomas atuais, né? Aquele indivíduo com todos os problemas de saúde que ele tem fora de saúde mental. Então, um plano de tratamento, as pessoas associam muito psiquiatra e consulta psiquiátrica com remédio, né? Com dependência, com ficar bobo, com não ter efeitos colaterais. E na verdade, não necessariamente é isso. Quando o paciente vem numa consulta, é muito importante ter uma qualidade não só da primeira consulta, mas principalmente da primeira consulta, para a gente conseguir formular hipóteses diagnósticas mais adequadas, mais coerentes e tentar pensar, até em conjunto com o paciente, né, dentro do que é indicado e plausível, em um plano de tratamento. O plano de tratamento inclui medicação, muitas vezes, sim, sintomas, igual febre, né? Igual, não vai passar sozinho, né? Igual diarreia, né? Dificilmente aquilo vai sair sozinha. Então, a gente precisa sim tomar uma medicação que vai tratar aquele sintoma, aquele conjunto de sintomas, vai neuromodular os neurotransmissores, equilibrá-los em várias áreas cerebrais para aquilo ter uma resposta. Mas o plano de tratamento não é só isso. O plano de tratamento precisa identificar fatores sociais, psicológicos, às vezes internos do próprio indivíduo, fatores de hábitos, né, comportamentos, padrões de pensamentos, para a gente conseguir quais desses fatores estão associados com a gênese e com a manutenção dos sintomas ativos, para a gente conseguir diminuir a recorrência e diminuir os sintomas naquele episódio e evitar novos episódios. Então, tratamentos não farmacológicos são todas as condutas, não são dicas, são condutas, são orientações específicas, tá? De maneiras de se trabalhar de outras maneiras que não seja tomando um remédio, né? Que tem evidência científica para a gente melhorar sintomas e prevenir recaídas, recorrência, cronificação e agravamento da doença. Então, eu acho que para quem gosta de tomar um remedinho, né, doutora? Porque às vezes a gente observa que assim, tem pacientes que realmente são extremamente resistentes, não gostam da medicação, né? Mas a gente vê que tem pacientes que eles imaginam que a grande solução do problema dele vai ser só a medicação, né? E aí então a gente vê que existem outras possibilidades de se pensar, de se analisar, de avaliar, que também podem tanto estar influenciando negativamente na vida dele, como também pode ser a porta de saída, né? Claro, junto com as modulações que você explicou, para a melhora dele. E aí, o que você traria como essas condutas, né? Bom, primeira conduta não farmacológica, primeira linha de tratamento junto ou até sozinha antes, né, dependendo do grau de sintomas e da doença que a gente tá tratando, é a psicoterapia, né? Então, o objetivo da psicoterapia entra justamente nessas outras abordagens farmacológicas. Então, indiretamente influencia a pessoa acabar conseguindo, com mais expertise, realizar esses outros tratamentos não farmacológicos. A psicoterapia ela vai ajudar o paciente a olhar para si, dentro ou fora das situações gatilhos, das situações estressoras, e perceber os seus padrões,
como eu interpreto, como eu tô pensando nessas situações, né? Como eu tô sentindo, e o que que eu tô fazendo, como eu tô reagindo, seja fisicamente, eu tenho batedeira, eu tenho insônia, né? Ou então, o que que eu tô fazendo? Eu tô gritando com a pessoa, eu tô deixando de ir num lugar por causa daquele pensamento e daquela emoção. Então, a psicoterapia, ela vai identificando padrões de funcionamento e, às vezes, até a falta de um repertório de padrão, né? E Uhum. vai contando, não, até em conjunto, de uma maneira muito colaborativa com o paciente, o quão prejudicial usar muito ou somente aqueles padrões está sendo, né? Uhum. E o tempo vai tentando trabalhar novas habilidades, treinar padrões, né, para a pessoa ter um repertório maior, né? Então, Sim. isso tá promovendo mudanças que não são um botãozinho, não são 2 semanas, né, como medicação, né, que ajudam a pessoa a evoluir, né, mudar. Então, dessa maneira, o que a gente tem de guideline sempre é muito falado, a psicoterapia dessas linhas da cognitivo-comportamental, dialético-comportamental e as subtécnicas, Uhum. né, tem mais evidência científica, embora a gente tenha evidência, teve até uma palestra sobre isso, né? Eu não fiquei na palestra, mas tive colegas que assistiram no grupo que a gente foi, sobre terapias de cunho mais psicanalítico, psicoterapia interpessoal, dentro de alguns transtornos específicos, alguns quadros, né? Então, é bem interessante, tá? Fora a psicoterapia, que seria assim, tipo, ai, Cintia, eu não consigo fazer tudo isso que você está falando. Você está falando para eu fazer higiene do sono, você está falando para eu melhorar a atividade física e fazer terapia. Eu não consigo fazer. Então, começa por um passinho. O primeiro passinho, às vezes, psicoterapia vai ter um impacto maior e até vai favorecer conseguir fazer as demais, né? Uhum. Agora, a gente tem outras abordagens com evidência científica, que não é conversa, não é dica, não é conselho de comadre, embora conselhos de comadres possam ser muito bons, né? Mas a gente tem evidência científica e não é assim, tenta isso, sabe? Assim, é uma coisa que, assim, se você fizer, vai ter resultado, né? Que é a atividade física, a prática regular de atividades físicas, e tem até parâmetros específicos para isso, né? Você ter também praticar a higiene do sono, a gente ou tratar, seja comportamentalmente ou farmacologicamente, Uhum. o sono, né? E a gente pode até entrar dentro disso, do Uhum. porquê que isso ajuda, né? E Uhum. melhorar aspectos como obesidade, dietas hipercalóricas, hipergordurosas, que também, dentro Uhum. de químicos muito específicos e bem definidos, também contribuem para a manutenção de sintomas, para aumento do início da doença, Uhum. manutenção de sintomas ativos e recorrência, cronificação dos sintomas, né? Então, E a gente. aí, e aí, Cíntia, desculpa te cortar, o que você está dizendo, então, dessas condutas, né? Como você falou da psicoterapia, né? Mas você está trazendo o quê? A atividade física como uma conduta, a dieta como uma conduta, né? O sono como uma conduta, né? Então, se a gente for pensar atividade física, o que você está trazendo para nós, então, é o quanto existem evidências científicas, estudos mostrando que isso é verdade, isso não é um achismo, né? A pessoa não está falando para fazer atividade física porque todo mundo fala, né? Mas já consegue comprovar o benefício da atividade física para a melhora dos transtornos, né? E esses transtornos seriam ansiedade, depressão, né? Isso daí, como também a falta desse exercício também pode agravar ou pode, por exemplo, estacionar ou não evoluir a melhora desses pacientes em relação à própria patologia, né? A doença aí psiquiátrica. A OMS, ela recomenda a prática de atividade física, a OMS é a Organização Mundial da Saúde, né, de 150 a 300 minutos por semana, numa intensidade Tá. 150 a 300 minutos, é isso?
300 minutos por semana, Olha tá? aí, Uma gente. intensidade moderada a intensa, né? E tem indicações bem específicas, né? O que seria moderada a intensa, né? Para quem quer ser mais detalhista, né? Para a gente calcular a nossa frequência cardíaca máxima, a gente pegar 210, tirar a nossa idade, né? Então, por exemplo, eu tenho 34 anos. Uhum. 34 dá 76, 176, perdão, né? Então, em tese, essa seria a minha frequência cardíaca máxima. Então, eu teria que atingir pelo menos 60% disso para eu falar que é uma atividade física moderada, tá? Então, é baseado no ritmo cardiovascular da atividade, tá? Mas Uhum. assim, ai, Cíntia, que saco ficar lá contando e praticando. Eu já não gosto de fazer atividade física, eu vou ter que ir lá, ficar lá. Não, não precisa disso. Então, um parâmetro, uma dica, né? Um parâmetro mais menos específico, mas que pode ajudar, é assim, atividade moderada é aquela atividade que você tem dificuldade para conversar durante a atividade, mas até você consegue emitir alguns sons, alguma coisa curta. A atividade física intensa é aquela que você não consegue verbalizar, vocalizar durante a atividade física, né? Então, é uma dica, assim, né, que tem a ver com frequência cardíaca e frequência respiratória, tá? Legal. Na Uhum. psiquiatria, tem alguns trabalhos que foram apresentados, né, que para adultos, para atividade física, tem um efeito no cérebro, em termos de liberação de endorfinas, aumento de serotonina, ocitocina, né, até própria dopamina, não de imediato, mas com a prática recorrente, a gente aumenta as taxas de dopamina também, tá? Então, a gente precisaria ter uma prática de atividades físicas adultos, né? Seriam 300 minutos na semana, de moderada a intensa, e crianças 360 minutos na semana, tá? Crianças um pouquinho mais, porque elas têm mais energia para gastar. Né? Então, mas em termos de efetividade para neurocircuitos, tá? Então, isso é bem interessante. Uhum. Para a parte cardiovascular, talvez um pouco menos ali, 150, 200 já seja impactante, mas para a saúde mental é um pouquinho mais. Mas aí até vi aqui um comentário, ai, dica legal para psicoeducação. Realmente, super legal, Uhum. bem específica. Só que a gente vai falar para o paciente começar a fazer atividade física dessa maneira? Não. Porque senão ele não vai fazer. A pessoa já está com dificuldades para fazer as coisas na vida dela por conta dos sintomas, né? Uhum. Não capacidade dela ou não, mas a gente tem algumas dicas que nessa palestra que eu vi de atividades físicas trouxe, né? Então, como que a gente vai fazer? E até teve uma discussão em grupos, a gente dividiu a sala em grupos e fizemos casos clínicos e como a gente indicaria atividades físicas para esses pacientes, né? Então, dicas gerais, independente do transtorno, lógico, cada transtorno e cada situação individual vai precisar de sugestões específicas, mas é começar devagar, uma curta duração, de 10 a 15 minutos, atividades físicas leves, né? Pelo menos aí começar com 2 vezes na semana. Né, e tentar ir aumentando semanalmente ou quinzenalmente, tanto a duração quanto a frequência, né? Até para a gente fazer aquilo que na terapia a gente chama de ativação comportamental, que é a pessoa fazer, ela torna a meta mais realizável, pelo menos de imediato, para aquele grau de dificuldade que ela tem. Ela faz, ela fala, uau, eu fiz, agora eu vou Uhum. fazer. Isso vai motivando e vai melhorando assim o ânimo da pessoa para manter a rotina de atividades físicas, né? Então, Legal isso. começar devagar é uma dica. Uhum. Tentar diminuir os dificultadores, né? Não precisa ser eu preciso fazer crossfit, eu preciso fazer academia 3 horas no dia. Não, né? Faça uma caminhada ao redor da sua casa, não dá para fazer caminhada, faça um polichinelo, dependendo da estrutura que você tiver, do que for acessível, faça dessa maneira, né? Uhum. Mas, Cíntia, mas faça alguma coisa, né? Isso. E no Algum geral, movimento. pessoas tendem a manter estatisticamente quando fazem acompanhadas, tá? Uhum. Não é uma sugestão para todos, tem gente que gosta de fazer sozinho, sem ninguém encher na Uhum. pista, mas acompanhados têm uma melhor adesão. Tá? Perguntou adulto quantos minutos por semana? É 300, né, Cíntia? Também. 300 minutos por semana. E isso a gente está falando
300 minutos por semana, uma atividade física que você percebe que você tem dificuldades de falar, que é ela que vai liberando, precisa desse ritmo para ir liberando substâncias que serão benéficas aí também para ele, para ajudar a melhorar os transtornos de ansiedade, depressão, né? Sim, e na verdade é legal a gente falar sobre isso, porque tem substâncias que você libera, por exemplo, endorfinas. Você libera com 40 minutos de atividade física somente, uma quantidade significativa de endorfina, né? Então não adianta você fazer 10 que endorfina naquele momento não vai melhorar tanto. Mas, por exemplo, né? Ela não vai liberar uma vez de uma maneira tão significativa que você faça, né? Ela, com a recorrência que você vai fazer, você vai aumentando gradualmente a taxa de dopamina no cérebro. Então, é bem interessante que tem alguns efeitos mais imediatos, como endorfinas, dependendo da duração e intensidade, mas outras substâncias aumentam com a recorrência da atividade, tá? Legal. Ô, Cíntia, e aí a gente vai para uma outra conduta, né? Que é a dieta, a alimentação. E aí, como é que seria isso? Qual a sua contribuição nesse sentido, né? Para a gente também refletir sobre o impacto também da dieta positivamente na melhora da saúde mental, como também na piora da saúde mental. Sim. Só terminando o assunto da atividade física, tem uma pergunta que falou qual o horário específico para fazer, indicando para transtorno. Na verdade, não li nenhum estudo que fala exatamente do efeito horário dependente. É a prática no dia ou na semana, né? Com a recorrência disso. Então, o horário, inclusive nesses estudos, segue aquela regra do menos difícil, né? O que for mais acessível, o que for melhor para você, para o paciente, para o indivíduo, tá? Só para Uhum, não tem um horário que vai melhor para ansiedade, outro que vai pior. Depende muito, uhum. tá? De dieta, vamos lá, né? Então a gente tem muitos estudos já que mostram que dietas hipergordurosas e hipercalóricas aumentam o perfil inflamatório, né? Principalmente quando elas estão combinadas com alimentos ultraprocessados, que são alimentos com alto teor de conservantes e corantes, tá? Então, quando você processa, tem muitas substâncias químicas, vamos dizer assim, artificiais dentro do alimento, não vamos chamar da natureza, assim, né? Uhum. Isso aumenta a inflamação. Não é aquela inflamação, vamos dizer assim, de quando a gente bate o pé e fica vermelho, inchado, né? Não é essa inflamação aguda, tá? Mas é aquela inflamação subsindrômica, assim, não gera nenhum sintoma específico naquele momento, mas ela fica ali, vai causando probleminhas a longo prazo, sabe? Assim, então, quando a gente libera mais substâncias inflamatórias, isso está relacionado com o aumento da incidência, ou seja, novos casos de sintomas de ansiedade e depressão, assim como a recorrência. Então, quem já tem acaba tendo mais, né? Então, fatores que estão associados a pior prognóstico, pior evolução das doenças ansiosas e de humor, principalmente de humor, que tem muita relação com a inflamação, tá? Uhum. Estão associados com obesidade e uma dieta hipercalórica, hipergordurosa e uma dieta muito processada, com alimentos e componentes ultraprocessados. Então, isso atrapalha a saúde mental. E indiretamente, não só esses alimentos, porque esses alimentos diretamente, mas a obesidade em si, sobrepeso, mas principalmente a obesidade, o tecido adiposo, gordura branca, ela produz substâncias muito inflamatórias. Então, talvez se você vai começar uma dieta e você tá gordinho e você tá ali com tecido gorduroso branco muito importante, né? De início você não vai sentir tanta diferença em termos de inflamação, de humor, de ansiedade, porque a própria gordura acaba mantendo essas substâncias inflamatórias que você não esteja mais ingerindo alimentos que aumentam essas substâncias, entende? Então é legal um pouco de paciência no começo da dieta. A gente não vai emagrecer
rapidamente, né? Dieta, atividade física de maneira geral. Mas se a gente fizer isso por um tempo, a própria mudança desses hábitos já gera, a gente começa a produzir substâncias anti-inflamatórias, tá? E perda de peso, a gente diminui a produção de substâncias pró-inflamatórias. Então, esse balanço, vamos dizer assim, na inflamação do nosso organismo, ajuda a longo prazo a melhora de sintomas ansiosos depressivos. E isso é tão verdade que, estatisticamente, se você for pegar nos estudos, pacientes obesos que fizeram cirurgia bariátrica, né? E a gente não está falando de transtornos alimentares, de transtornos de personalidade, a gente está falando somente de depressão e ansiedade, tá? Esses pacientes, quando eles fazem a cirurgia e têm perda de peso significativa, eles melhoram muito de sintomas ansiosos depressivos. Às vezes eles estavam tratando antes, estavam numa resposta parcial, tá? E aí você faz a bariátrica, a pessoa tem a perda de peso e aí ela melhora muito mais depois disso, assim, sabe? Sem você mexer no esquema medicamentoso. Então, olha quanto isso é importante, né? Você diminuir essa... E tá, Cíntia, tá nas nossas mãos, né? Eu acho que é falar assim, eu posso fazer algo por mim, né? Tem alguma coisa que eu posso fazer que eu vou também colaborar, eu vou dar a mão para o meu médico psiquiatra, para o meu psicoterapeuta e nós vamos caminhar juntos. Porque eu vou, né, partir para esse caminho de saber, né, e de ter as certezas, porque é muito bom ouvir você trazer isso de uma forma mais empírica, né, com uma comprovação científica, porque é diferente quando a gente faz algo sabendo que existem estudos que estão falando atividade física vai melhorar, vai te trazer saúde mental. Uma dieta menos inflamatória, né? Uma dieta onde você vai comer alimentos que não são inflamatórios, vai te trazer uma saúde mental, né? Vai fazer você melhorar da ansiedade, da depressão. Então, também é uma escolha, né? O paciente ele pode falar e se ele estiver deixando de caminhar ou de fazer uma atividade física ou de não se alimentar de uma forma mais natural, é ele saber, bom, eu posso fazer isso por mim, Sim, né? Eu posso dessa justamente... habilidade, possibilidade, né? Tipo, eu posso promover minha própria melhora. Lógico, Isso, para o outro, não é de uma maneira brusca, não é um milagre, não é alguém ou algo que para você mesmo, né? Mas vamos devagar, vamos um passinho atrás do outro, né? E é muito legal, assim, que a gente vê, por exemplo, padrões de dieta. Por exemplo, dietas mais mediterrâneas, que têm menos, um teor menor de carboidratos, as uhum, gorduras boas, que também não é legal. Isso é bem importante a gente ressaltar, porque as pessoas acham que fazer dieta é comer alface e abacaxi o dia inteiro, né? uhum, Passe ovo, sei lá, né? Se você privar grupos alimentares de uma maneira significativa, fazer uma dieta cetogênica, por exemplo, sem carboidratos, ou uma low carb uhum. severa, né? Você pode ter um prejuízo na sua produção de serotonina, por exemplo, entende? Então, não é privar de uma maneira agressiva, de uma maneira assim. Lógico, sempre é aconselhável a gente fazer um tratamento multidisciplinar e ter um nutricionista junto com a gente. Mas se a Sim, pessoa essa possibilidade, é legal ela entender que ela precisa diminuir as calorias, né? Se as calorias dela estão vindo de carboidratos, tipo 60% está vindo de carboidrato, a gente precisa diminuir o saldo de calorias totais e diminuir ali para uns 35% de carboidrato, aumentar às vezes um pouquinho a caloria de proteína, sabe? Assim, e balancear melhor os grupos de nutrientes, né? uhum. Então, a gente fazer dietas muito restritivas não melhoram e podem até piorar sintomas ansiosos depressivos, né? Teve uma pergunta aqui sobre atualizações de jejum intermitente, né? Bom, especificamente quando a gente vai tratar de transtornos alimentares, que é uma coisa muito específica, principalmente os que têm episódios de compulsão alimentar, não é indicado o jejum intermitente, porque é comprovado que isso aumenta episódios de compulsão alimentar depois do período de jejum, tá? Então, nesses casos, não é orientado, é mais orientado uma dieta fracionada, né? Não vou dizer fracionada, lindamente fracionada, mas uma fracionada dentro do que dá para o paciente fazer de fracionada, né? Então,
para ansiedade e depressão, não tem nenhuma evidência científica que uma dieta de jejum intermitente versus a mesma dieta, só que mais fracionada, tem alguma diferença significativa na resposta ao tratamento, tá? Então, a ideia da dieta dentro de melhora de sintomas ansiosos e depressivos é justamente equilibrar nutrientes, o que tá a mais, o que tá a menos, a gente dá uma balanceada, né? Diminuir processados. Tinha até um professor, muito tempo, que ele falava, né? Desembale menos e descasque mais. Uhum. Então, essa é a dica da parte da alimentação para a gente melhorar aí dentro do plano de tratamento. E que eu acho que é bem isso, né? Assim, a gente ter na cabeça que temos que comer menos alimentos inflamatórios, né? E cada indivíduo é um, e a gente sabe hoje, né, pela própria nutrição funcional, o quanto esses alimentos processados, né, como você disse, que são mais embalados, eles são muito mais tóxicos para o organismo, e aí acho que é bem interessante, né? As pessoas estão fazendo algumas perguntas, depois a gente deixa um tempinho para responder, porque eu acho que uma coisa muito importante que a gente precisa falar e que a gente até conversou é sobre o sono, né? Porque o sono, ele também, às vezes, ele é muito negligenciado por algumas pessoas, acham que dormir é perda de tempo, ou às vezes dormem pouco, ou até têm dificuldade. Então, eu acho que assim, a higiene do sono, né? O sono também é algo que pode favorecer ou não a saúde mental. Então, eu acho muito importante você também falar sobre isso, Cíntia, colaborar com a gente com É. essa conduta, né? Isso põe, tipo, num balaio de gato, tipo dieta, tipo atividade física, essas coisas a gente costuma achar que tudo é a mesma coisa. E que, é importante, mas tá bom, deixa eu trabalhar aqui para ter um desempenho melhor, isso é muito mais importante. E a gente acaba subjugando a importância dessas coisas, e isso faz uma diferença absurda na nossa qualidade de vida, na nossa saúde em geral, né? O sono é uma delas, e o sono é uma coisa que a gente acha que é tudo a mesma coisa. A gente tem transtornos específicos de sono e o tratamento sono, medicina do sono, é uma especialidade médica reconhecida pelo CFM, né? Então, a gente tem algumas especialidades primárias que fazem um quarto ano de residência, um quinto ano de residência em medicina do sono, para você ter ideia, né? Então, psiquiatria, neurologia, otorrino, até alguns cardios fazem residência em sono. É uma área muito específica e que tem muito conteúdo de qualidade, muita evidência de qualidade, né? Alterações do sono, assim, não são tudo a mesma coisa. Você tem transtornos de insônia, né? Então, que basicamente, assim, genericamente, seria falta de sono em algum momento da noite, seja no início, seja no meio, seja no final. Nós temos alterações, transtornos do sono, de alteração do ciclo vigília, que tem a ver com alguém que falou aí, eu li por cima, de circadiano, né? Então, às vezes a pessoa, ela, por exemplo, ela não tem falta de sono, ela tá dormindo mais tarde, tá tendo alguns despertares aí ao longo da noite, mas ela não tem falta de sono. Ela dorme lá às 8 horas que ela tá acostumada a dormir, mas ela traz esse sono, ou esse sono não tá reparador de alguma maneira. Isso pode ser um transtorno ciclo-vigília, né? A gente tem, por exemplo, os transtornos obstrutivos do sono, como a apneia do sono. A apneia do sono é importantíssimo ser tratada e muita gente negligencia. Eu tenho um paciente no meu consultório que ele trata síndrome do pânico, é um quadro de ansiedade generalizada com síndrome do pânico. E a gente trocava remédio, ia pra lá e pra cá. E assim, tinha uma boa resposta, mas depois voltava a cair, ou numa resposta parcial. E um dia ele me falou um pouco melhor assim do sono, eu fui fazendo as perguntas mais específicas e a gente chegou à conclusão que ele tinha algum problema mais grave do sono. Eu pedi para ele ir numa médica especialista de sono, ele fez uma polissonografia e veio apneia grave, apneia obstrutiva grave, né? Ele praticamente parava de respirar várias vezes pela noite, né? E isso, para você ter ideia, a longo prazo, numa tomografia de crânio, é como se fossem micro AVCs que você pode ter, que a gente chama de microangiopatia, né? Então, você não tratar a apneia obstrutiva do sono, você não só piora a incidência. Eu vi uma palestra sobre isso lá no congresso, né, de transtornos do sono, inclusive trouxeram muitos dados da apneia,
né? Você aumenta a recorrência de sintomas de depressivos e até a gravidade, a resposta ao tratamento geral, principalmente ao tratamento farmacológico, ela cai se você não trata a apneia do sono. E, no geral, tratar a apneia do sono tem a ver com usar CPAP, fazer fonoterapia, tá? Para fortalecer musculatura e você perder peso, né? Então, tratar a apneia do sono, assim, basicamente envolvem essas áreas e, quando é possível, eu sempre peço ajuda de um especialista do sono para acompanhar junto comigo, né? A apneia do sono, que é uma coisa super específica, tá? Aí você tem alteração, por exemplo, de insônia, né? Tem algumas pesquisas que falam, e o pessoal tá falando alguma coisa dessa questão de duração do sono, né? Uhum. Tem gente que fala, mas eu durmo 4 horas, eu fico bem no meu dia, não fico cansada, a vida que segue, eu otimizo, até como coisa assim, uma vantagem. Tipo, nisso eu sou superior, eu durmo pouco e consigo funcionar bem, né? Mesmo essas pessoas que, em tese, não têm nenhum transtorno do sono, não se atrapalham, não observam grandes prejuízos, está comprovado que a incidência de doenças cardiovasculares é maior nas pessoas que dormem menos de 6 horas por noite, tá? E sobre a vida dessas pessoas, que é a idade média de vida, né? É menor, vai ser 6 anos a menos, assim, é muita coisa. E isso, 6 anos a menos, assim, não é lógico, né? Mas, assim, um dado de estudo. Então, é muito grave. Eu nem tô falando de psiquiatria aqui, né? Sim, sim, sim. Porque as pessoas às vezes acham assim, uma depressão, uma crise de ansiedade, eu consigo lidar, né? Uhum. Ela de um infarto, de um AVC, com uma morte precoce. Assim, vamos pensar mais sobre isso, vamos dar mais importância a isso, né? E também que mostram piora da qualidade de vida, tem algumas escalas que medem qualidade de vida, e mais também eventos cardiovasculares. Olha só que curioso, e mais menor sobrevida em dormidores maiores de 9 horas. Então, pessoas Olha, que mais. dormir mais ou dormir de menos vai fazer mal, né? Assim, são poucos estudos que indicam Sim. isso, mas tem algumas evidências apontando para isso, sabe? Né? Então, é, é uma coisa assim que tem alterações, a falta de sono o corpo interpreta como um estresse crônico. Estresse crônico, o que a gente faz? A gente produz um monte de substância pró-inflamatória. Lembra que eu falei da inflamação? Muita coisa cai na inflamação, né? A gente diminui a produção de fatores neurotróficos cerebrais. Esses fatores, pensa num adubinho, né? Uma plantinha com adubinho é uma planta muito mais vistosa, cheia de galhos e folhas. Uma plantinha sem adubo, ela sobrevive, mas daquele jeito, magrinha, com pouco galho. Pensa no neurônio como uma árvore, uma plantinha. Se você não tem um fator neurotrófico, são os adubinhos que a gente mesmo produz, né? Você tem menos ramificações neuronais, espículas sinápticas, a densidade da sinapse é menos. Então, a inflamação faz isso com o cérebro de uma maneira geral. Então, transtornos do sono não tratados, obesidade, dietas muito, né? Falta sedentarismo, tudo isso causa isso no cérebro. E isso, óbvio, vai culminar em Pior a saúde do cérebro, né? Sim. não só do cérebro, mas também do cérebro, né? Porque eu acho que quando a gente fala de dieta, a gente fala de atividade física, até o sono, né? O sono ajuda a emagrecer. Então as pessoas sempre só levam esses hábitos, né? Eles sempre relacionam esses hábitos ao processo de emagrecimento, à saúde física, né? Um corpo melhor, mais saudável. Mas nós estamos falando do impacto disso para a saúde do cérebro, né? Que o nosso cérebro, ele acaba sendo muito negligenciado às vezes por nós, mesmo as pessoas que não têm necessariamente um transtorno severo de ansiedade ou de depressão ou qualquer outro transtorno psiquiátrico, mas o quanto melhorar a qualidade, né, dos neurônios através dessas dietas, da atividade física, do sono, né? Isso também vai melhorar a qualidade de vida e vai trazer uma saúde mental que, consequentemente, vai trazer uma saúde física, né? Porque a pessoa
bem animada, disposta, ela vai ter também mais ânimo para cuidar dela mesma. E, Cíntia, para a gente pensar um pouco, né? Então, no sono, quando a gente pensa sobre sono, então a dica seria, né, de repente abrir isso para o seu psiquiatra, ou quando ele te perguntar, né, você falar sobre isso, mas a gente tem o recurso para avaliar a qualidade do nosso sono, que é um exame chamado polissonografia, né? Então, que é um exame que vai ajudar bastante a avaliar a qualidade desse sono e, inclusive, se ele tem algum distúrbio, como apneia ou qualquer outra coisa assim, né? Várias alterações de sono e a gente tem pelo menos uns 3 tipos de polissonografia, né, mais comuns, assim. Então, tem polissonografia que só vê sinais vitais e respiração, tem polissonografia que vê ondas cerebrais, ondas elétricas cerebrais, tem polissonografia que filma os movimentos das pessoas dormindo, que são mais raros, aqueles transtornos do movimento ao longo da noite, né? Hum. E o sono, a gente tem que levar, é uma coisa muito multifatorial, né? Tem fatores genéticos, as pessoas falaram aqui de pessoas mais noturnas, de pessoas. Sim, tem fatores genéticos, sim, que determinam alguns aspectos do sono, mas quando você se depara, mediante a hipótese ou o próprio diagnóstico de um transtorno do sono, seja insônia, alterações de ciclo-vigília, apneia do sono, transtornos da fase REM, transtornos do movimento do sono, né? Se você se deparar com algum desse transtorno, a ideia é tratar, e os tratamentos também são multidisciplinares. Às vezes você precisa de um otorrino, às vezes você precisa de um neuro, uma epilepsia noturna, por exemplo, você precisa tratar, né? Às vezes você precisa de um fono, às vezes você vai precisar, como psicólogo, fazer uma terapia. Por exemplo, primeira linha de tratamento para transtornos de insônia e alterações do ciclo vigília, do sono vigília, perdão, né? É a psicoterapia cognitivo-comportamental em sono. É uma abordagem específica, né? E isso tem a ver com mudar crenças disfuncionais sobre o sono, né? Tipo, Uhum. olha uma crença disfuncional do sono que muita gente deve ter, até a gente, né? Ah, eu não consigo dormir sem um barulhinho ou sem uma luzinha. Tá, seus antepassados dormiam lá na caverna sem um barulhinho, sem uma luzinha, muitas vezes. E dormiram, né? Então, assim, eu não consigo ir deitar mais cedo, né? Mudar comportamentos relacionados ao sono. Então, terapia cognitivo-comportamental focada para sono é primeiro tratamento de vários transtornos de sono. Farmacologia, em muitas situações, é muito aplicada e é necessária. Muitas vezes eu vejo um paciente tratando depressão, por exemplo, tá tomando antidepressivo, tá tendo uma resposta legal, mas ainda parcial, né? E você fala, putz, mas se a gente tratasse esse sono, talvez a resposta seria maior, não precisaria um arsenal antidepressivo muito grande, né? E a pessoa fala, não, doutora, eu não quero tomar remédio para dormir. É uma crença sobre tratamento de, por exemplo, uma insônia, que é muito disfuncional e atrapalha a pessoa a melhorar. E eu não estou falando aqui tarja preta, não é isso que a gente está falando. Várias medicações, inclusive para insônia crônica, que é o do que a gente está falando aqui, não é insônia aguda, benzodiazepínicos nem estão no protocolo para a gente tratar, que são os né, os tarja pretas. Então, várias medicações, antidepressivos mesmo, indutores do sono, tem várias coisas que a gente pode usar para tratar e isso melhorar, entende? Tá? Nossa, assim, olha só, né? Quanta coisa, né? A gente pensando e assim, de informações para passar, para trocar. Eu tô vendo as pessoas assim, com muitas perguntas, né? Super Nossa live já está com 53 minutos. legal. E assim, eu queria ver aqui se a gente poderia responder algumas, aproveitar aqui, que talvez você consiga. Eu estou voltando aqui algumas perguntas. Eu ainda Peraí, não tenho essa idade. daqui você já respondeu. Existe algum alimento que favorece na nossa ansiedade, que nos causa benefício? Não, não tem nenhum alimento em específico ou grupo nutricional de alimentos, né? A matéria-prima para serotonina tem a ver com glicose, então a gente não pode zerar a ingesta de glicose, tá? Tem várias reações químicas, mas assim, por exemplo, você
consumir gorduras saudáveis, tipo ômega 3, né? Aquela coisa que vem no azeite, no peixe, na castanha, aquela coisa que todo mundo fala, né? Então, você precisa, porque você precisa mielinizar e manter mielinizados os seus neurônios. Para quê? Para o impulso passar de um neurônio para o outro mais fluido, senão a neurotransição fica muito devagar. Então, assim, não tem nada que você fale, não, se eu tomar ômega 3, eu vou melhorar da minha depressão? Não, tá? Mas se você estiver precisando suplementar por algum motivo, ok, suplemente. Aí tem a ver com uma avaliação nutricional, tá? Se eu tomar vitamina D, eu vou melhorar? Sistema imune, inflamação, em excesso, vitamina D é até tóxica, assim como as do complexo B, tá? Então, não saia tomando coisas por aí, suplementos mil, ou comendo coisas específicas para tratamento. A ideia é uma dieta balanceada com suplementações dentro das necessidades do indivíduo, tá? Não tem nenhuma receita de bolo pra gente melhorar assim, nisso, tá? Sim. Aí aqui, uns minutos de sono após o almoço é importante? Olha, a gente depende de quantos minutos a gente tá falando, né? Porque minutos tem até 60 aí para completar uma hora, né? Então, tem alguns estudos que mostram que dormir de 10 a 15 minutos no meio do dia, independentemente do período, né? Ou tem a ver com o almoço específico, mas não interfere na qualidade do sono noturno, tá? Mas se a gente dormir mais do que 15 minutos à noite, 30, de dia, né? 30, 40, 50 minutos, isso atrapalha a qualidade do sono noturno, aquelas fases do sono que a gente precisa fazer. Então, assim, se o paciente te fala, ou a gente mesmo, dormi 10 minutinhos, 15 minutinhos, ok, tudo bem, você não é nem bom nem ruim, é ok, se tá fazendo bem na sua vida, seja feliz. Mas se você dormir muito mais do que isso, talvez a sua qualidade de sono noturno esteja ruim por causa disso, tá? Inclusive, Legal. Pode eles orientam não dormir durante o dia, tá? tá. Aí aqui, ritmo circadiano, eu acho que ele tem tudo a ver com a qualidade de vida. Aliás, a privação dele é perigosíssima. Super. Tem uma aqui, eu li numa pesquisa que 8 horas de sono aumentem até 60% o, li, o líquido cefalorraquidiano. O líquor, né? É o líquido cefalorraquidiano, é o líquor que corre aqui na nossa espinha, né? Assim, em relação ao líquor, uma coisa até mais de neuro, né? Um neuro que trabalha mais com volume de líquor, aumento, diminuição, né? O líquor em si, a presença, um pouquinho a mais ou a menos, não tem uma conexão direta com sintomas psiquiátricos, né? Mas alterações muito severas, tanto para mais quanto para menos, podem pressionar ou alterar regiões cerebrais, e isso sim tem relação com sintomas psiquiátricos, tá? Mas o líquor em si não é uma coisa mais neurológica para a homeostase do cérebro, para o equilíbrio do cérebro, tá? Resposta imune, o líquor tem mais a ver com isso, proteção mecânica, tá? Não tem contato, ele só tem contato, vamos dizer assim, com os neurônios que descem na nossa espinha, vamos chamar dessa maneira, medula espinhal. Tá? Tem uma outra pergunta, muitas pessoas se dizem notivagas. E aí, elas são mesmo notivagas? Acho que isso entra um pouquinho daquilo que eu falei, né? Que a pessoa notívaga, ela é mais noturna, vamos dizer assim. É uma pessoa que dorme, a gente chama de dormidor tardio, né? E dormidor precoce ou não tardio, tá? Isso tem um componente genético, tá? Tem algumas pessoas que são mais noturnas, sim, são dormidoras mais tardias e outras menos. Só que tudo dentro dos limites. Ninguém é um dormidor tardio de tipo de dormir 3 horas da manhã, sabe? Assim, isso não é físico, até porque essa coisa entre ser notívago ou não ser notívago, ser mais diurno, tem a ver com, sei lá, eu vou dormir às 9h30 e eu vou dormir à meia-noite, sabe? Assim, são relações, parte da genética que impacta nisso. E não, assim, a pessoa dorme às 7 e a outra dorme às 4 da manhã. Não, essa amplitude de variação, tá? Sim. Aí aqui, mais uma pergunta. Doutora, tem contraindicação contra o uso prolongado de melatonina para dormir? Tenho muita ansiedade à noite e preciso tomar
algo para auxiliar a indução do sono e também ficar assistindo vídeos até que o sono venha. Na verdade, lógico, né? A necessidade de cada indivíduo, como a gente falou, sempre barra na avaliação individual por um profissional capacitado, seja um psiquiatra, um neurologista, para essa parte do sono, tá? Então, lógico que sem avaliar fica muito difícil recomendar uma conduta mais assertiva, né? A melatonina, ela não tem grandes evidências para tratar insônia. Tá? Então, se o caso for de insônia, não é a medicação ou suplemento mais recomendado, tá? A melatonina, ela tem algumas evidências para tratar transtornos do ciclo vigília, do ciclo sono-vigília, tá? Mas ela não tem evidência de tratar insônia. Então, é uma coisa de você avaliar, se você tem sintomas de ansiedade, não é uma insônia primária, provavelmente uma insônia secundária, sintomas de ansiedade, né? Talvez, não sei, uma hipótese, né? Então, a melhor indicação é conversar com o seu psiquiatra, o seu neurologista, avaliar outras opções de tratamento, né? A terapia cognitiva com foco no sono é muito importante para pessoas que às vezes têm esses hábitos de ficar fazendo coisas antes de dormir, até para tentarem se acalmar, mas ao mesmo tempo ficam mais alertas e isso dificulta no sono também. Então, tem como tratar o que a gente pensa e o que a gente faz na hora de dormir com psicoterapia focada para sono, tá? Tem protocolos para isso, então recomendo uma avaliação individualizada. Cíntia, que pena que o nosso tempo já se esgotou. Adorei essa live com você. Quantas informações valiosíssimas você trouxe para nós, enquanto profissionais, para as pessoas que seguem aí a Mente Vital e não são profissionais. Poxa vida, que gostoso a gente conversar, né? E olha que tinha coisa aqui para a gente falar ainda. A gente tinha falado sobre adesão a tratamento, coisas que a gente vai marcar uma outra live com você, né? Para trazer mais sobre esse assunto, para a gente talvez se aprofundar em outras coisas. Teve uma palestra muito legal, só dando um spoiler aí, talvez para futuras conversas. E teve lá no EPA uma palestra sobre aliança terapêutica. Nossa. E poder terapêutico em termos de resposta ao tratamento de aliança. Então, tem um estudo até antigo comparando pacientes medicados com antidepressivos, com uma aliança terapêutica péssima, comparando a resposta, que seria o efeito placebo, de um paciente, não em psicoterapia nem nada, acompanhamento com o médico, né? De um paciente acompanhando com o médico com uma boa aliança terapêutica, mas não medicado com antidepressivo. Em alguns casos, foi observada uma resposta placebo, sem intervenção nem psicoterápica nem farmacológica, mas só com aliança terapêutica maior do que o uso de antidepressivo nos grupos que não tinham uma boa aliança terapêutica. Então, a aliança terapêutica é muito importante. Teve palestra no IPI sobre isso, né? A adesão ao tratamento tem a ver com a aliança, mas tem a ver com outros fatores do indivíduo. Então, essa questão até da refratariedade, da resistência ao tratamento, muitas vezes é pseudo-resistência, né? Tem um estudo muito legal que um dia a gente pode falar sobre isso também, sobre o quanto realmente as pessoas são aderentes ou não ao tratamento, tá? Então, são coisas que, pelo menos na minha perspectiva, né, na minha opinião, são muito importantes a serem conversadas, tanto em ambientes acadêmicos, como congressos, simpósios, palestras, cursos, né? Assim como nas redes sociais. A gente precisa levar evidência científica com qualidade, né? A gente precisa levar em uma linguagem fácil. Às vezes eu uso termos técnicos, eu tenho essa dificuldade, mas eu tento reexplicar depois, por isso que eu falo mais, né? Mas a gente precisa levar essas informações de qualidade, ciência científica, para as pessoas que não são da área ou não têm conhecimento técnico profundo, porque tem pessoas por aí sem capacitação, sem conhecimento falando sobre isso e às vezes orientando coisas não muito legais, né? Então precisa falar mais sobre isso, conversar mais sobre isso, desde do meio acadêmico até a rede social. Vamos fazer isso com mais frequência e não só coisas técnicas, mas coisas importantíssimas. Sim. E que é isso, né? O nosso objetivo é esse, é aproximar as pessoas do
contato com o psicólogo, com o psiquiatra, né? E a Mente Vitale, ela tem esse propósito mesmo, né? De colaborar, de trazer assuntos que podem colaborar com a vida das pessoas, pode melhorar. Então, para você que às vezes não tem condições ou não está podendo nesse momento, né, buscar um psiquiatra ou um tratamento, né, que você gostaria de uma psicoterapia, fica a dica muito importante que a Cíntia trouxe, né? Você pode fazer uma caminhada, você pode se alimentar com alimentos da natureza, né, que vão ser menos inflamatórios, você pode procurar pesquisar, tentar se ajudar um pouquinho numa rotina de sono. Então, algumas coisas que às vezes é possível fazer, né? E Cíntia, muito obrigada pela sua disponibilidade. Eu sei que você está no consultório ainda, atendeu até agora, né? Assim, foi muito gentil aceitando o nosso convite para trazer todas essas colaborações. Eu fico muito feliz de você estar com a gente, de você ser nossa parceira aí. E espero que nós possamos marcar outras lives e colaborar e trazer informação para todos. Ai, muito obrigada pelo convite. Fico honrada quem participar em poder contribuir com essas informações para as pessoas, seja os profissionais que trabalham, Pode ter certeza disso. seja os pacientes, seja o público geral. A gente precisa falar sobre isso. E, assim, o que eu queria deixar, o take home message, leve essa mensagem para casa. Reflita sobre o que a gente conversou na sua vida individual. Porque às vezes a gente não para, a gente vê nos outros, a gente não olha para si. Mesmo que a gente não tenha nenhum sintoma, não esteja fazendo nenhum tratamento, pense nisso na sua vida. Pense em estratégias para o seu caso, para as suas especificidades, de como a gente pode melhorar isso. Que isso é saúde mental, é qualidade de vida, é sobrevida, né? É longevidade. Valeu, queridona. Um Tá. beijo. Fica com Deus e até a próxima. Obrigada, gente. Um beijão. Tchau, gente. Boa noite. Obrigada aí por todo mundo que nos prestigiou e ficou até agora aqui com a gente, tá? Um abração a todos.